nobres companheiros. O programa Luz e Vida está no ar mais uma vez, falando de Espiritismo, estudando as palavras, os ensinamentos de Jesus. Agradecemos a vocês por nos prestigiar e agradecemos ao Criador, Deus nosso Pai, pela oportunidade. Hoje nós temos a grata satisfação de contar aqui no nosso programa com a presença do Roosevelt Andolfato Thiago, da cidade de Barra Bonita, que tem também suas atividades na cidade de Jaú, suas atividades doutrinárias na cidade de Jaú. O Roosevelt, que já esteve em outras oportunidades no nosso programa, se faz presente mais uma vez para que a gente possa aprender com ele. Roosevelt, a palavra com você para os cumprimentos. Nós ficamos felizes pela oportunidade de rever amigos e de estar mais uma vez participando deste programa, que atende às necessidades da sociedade. Porque hoje eu entendo que a doutrina espírita não pode ficar cerceada aos limites da casa espírita, porque pertence à humanidade toda. E desta forma, estar aqui mais uma vez, poder contribuir, é uma oportunidade em comum e agradecemos desde já. Roosevelt, nós que somos aprendizes, somos alunos, nós já estamos questionando bastante. Isso é bom, questionar é interessante, o Espiritismo permite que a gente faça isso, porque o Espiritismo é uma doutrina alicerçada, com alicerce sempre baseado em estudos, em fatos, não simplesmente alguém disse eu tenho que acreditar. Então a gente já questiona e nós temos a mania, de querer entender Deus, definir Deus. Costuma-se dizer que quando a gente define Deus, a gente está mais alto nos definindo do que definindo Deus. Se a gente conseguir definir Deus, ao pé da letra, vamos dizer assim, nós seríamos Deus também, Dada a grandiosidade de Deus, a gente tem essa dificuldade. Mas você tem um livro, Roosevelt, que é um livro novo, A Causa Primeira da Vida, que seria Deus. Aí eu pergunto a você, por que definir Deus como essa causa primeira da vida? Nós nos apoiamos da mesma forma na questão primeira do Livro dos Espíritos, que diz que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E se ele é a causa primeira de todas as coisas, também deverá ser a causa primeira do nosso encontro conosco mesmo, com a vida, com a retidão apresentada pela doutrina espírita. Definir Deus é cerceá-lo, é diminuí-lo. Dificilmente alguém conseguirá fazê-lo. No entanto, quanto mais nós conseguimos aproximar, mesmo respeitando o abismo que existe entre nós e eles, mas quanto mais conseguimos aproximar a nossa visão do que seria Deus em realidade, evidentemente que isso vai nos causar uma reflexão na conduta durante a vida. Da mesma forma que quanto mais sólida for a nossa confiança em Deus, mais seguros caminhemos. Então hoje percebo eu de que a cultura que temos de crer em Deus é herdada. É dada pelo pai, pela mãe, pelos avós que orientavam e diziam você tem que crer em Deus. E a gente acreditava. Mas Allan Kardec propõe uma fé raciocinada. E dentro desta ideia, somente crer naquilo que podemos entender. Então, mesmo respeitando as nossas limitações de entender a Deus, como apresenta a questão 10 do Livro dos Espíritos, mas quanto mais aproximarmos pelos estudos, pela observação da vida, pelas situações da nossa volta, quanto mais aproximarmos a criatura do que Deus é em realidade, mais base forneceremos para uma conduta reta. É essa a nossa intenção. Roosevelt, e qual que é a importância da gente crer em Deus? Ainda nos dias de hoje, com todo respeito, a quem não tem essa crença em Deus ainda, a quem questiona a existência de Deus, nós respeitamos. Mas aqui no Espiritismo a gente já está crendo em Deus, tentando pôr em prática as palavras de Jesus, os ensinamentos. Mas a gente pergunta assim, a gente ouve as pessoas também às vezes questionar, qual que é a importância de se crer em Deus? Na verdade, nós veríamos a importância de se crer em Deus pela importância que se tem de viver seguro. Sempre que a criatura está num ambiente inseguro, a sua vivência, a convivência se comporta da mesma forma de maneira inadequada. Quando o homem começa a crer em Deus, sempre partindo do ponto que entender é compreendê-lo, estudando, criar raízes básicas, sólidas. Quando o homem passa a crer na existência de um Pai de infinito amor, infinita bondade, várias situações somem da nossa vida. A exemplo, não somos mais vítimas
porque tudo está certo. O que acontece conosco é um aprendizado necessário, porque Deus não erra. Todas as nossas situações vividas, por mais injustas que sejam, obedecem a uma lei de justiça, porque a vida é sustentada por Deus. Então, a importância de crer em Deus de maneira reta, não mais um velho barbudo sentado nas alturas, mas um Deus criativo que interage com as suas criaturas, que sustenta a vida e que faz com que na vida não existam equívocos, porque é de infinita bondade, de infinito amor. Quando começamos a compreender isso, várias situações onde nós nos sentimos equivocados, errados, ou até situações aparentemente injustas, começam a ganhar mais solidez e passamos por elas com maior dignidade. Toda a contribuição da doutrina espírita visa o coração do homem. Então, se nós entendermos isso e olharmos os problemas sociais de cima para baixo, como o espírita deve ver, não como justo, mas como necessário. Porque é comum as pessoas falarem assim: eu passo por X problema, você acha que eu mereço? Quem compreende a Deus já não pensa mais assim. Não diz eu mereço, mas reflete certamente eu não mereça, mas necessite. Porque a visão de Deus e da vida é edificar o homem, nos colocar de pé, nos tornar conscientes para a vida posta à nossa frente. Então, confiar em Deus nos fornece sustentação de vida. Roosevelt, a gente conversando assim com os amigos, aí um grande amigo estava questionando comigo, falou assim: olha, a sociedade está conturbada, o mundo está conturbado, né? A violência, tudo que isso nós conhecemos, que estamos vivendo no dia a dia. E ele disse assim: nós temos que ter uma tábua de salvação, né? Tal qual a pessoa que é um náufrago encontra uma tábua lá no mar e eles se seguram, né? É a tábua de salvação. A gente crer em Deus seria essa tábua de salvação, né? Crer em Deus, mas de uma forma raciocinada, tentando pôr em prática. Seria isso, Roosevelt? Na verdade, o que nós podemos entender é que a acepção é correta. O homem, e muitas filosofias ditam isso, principalmente os que não creem em Deus, de que Deus foi criado como uma tábua de salvação à criatura nos momentos de aflição. E pode até ser, mas se for é a tábua mais adequada que existe. Enquanto muitos vão pelos caminhos das drogas, dos psicotrópicos, dos alucinógenos, da vida irregular, passam a crer que o crime compensa. Aqueles que conseguem, no momento da aflição, apoiar-se em Deus, buscar a Deus, fortalecer-se em Deus, é um sinal de inteligência. É como se a gente observasse a vida, observamos nela grandes injustiças, mas passamos a crer que não existe injusto. Porque, embora essas injustiças todas aparentes, na verdade refletem lições que o homem deve aprender. De paciência, perseverança, humildade. E como vamos aprender humildade sem que ninguém nos rebaixe? Como vamos aprender paciência sem que planos adequados, sólidos, não deem errado a troco de nada? Então são lições. A partir do momento que o homem passa a crer em Deus, é uma maneira de apoiar-se em algo racional, sólido, para o enfrentamento daquilo que surge à sua frente. Enfrentamento daquilo que aparece em sua frente, de maneira lógica, racional, porque Deus hoje, inequivocamente, acreditemos nele ou não, é para onde converge toda a vida. Roosevelt, na sua vivência espírita, você como um palestrante, você viajando aí pelo Brasil, você convivendo com as pessoas de um modo geral, você tem encontrado muitas pessoas que chegam até você e fazem questão, né, de dizer assim: eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. E como que você vê? Não sei qual que é a proporção, né, de pessoas que vêm conversar com você dizendo que não acreditam em Deus. Como você sente, se é que aparece alguém assim? Você sente que é verdadeiro ou ele tem assim tipo uma revolta ou um outro tipo de parecer e ele acaba se dizendo ateu? A questão é muito envolvente, porque realmente muitas pessoas apresentam-se com essa questão de não crer em Deus. Há um tempo atrás, quando eu estudava menos do que estudo hoje, eu me esforçava em provar à pessoa de que Deus existe. Hoje não mais. Hoje, quando eu me deparo com alguém que afirma que Deus não existe, eu entendo que é uma questão de amadurecimento moral.
Quando a pessoa diz, eu sei que alguma coisa superior existe, porque o livro dos Espíritos ensina que a crença em Deus é inata, nasce com o homem. Quando ele se sobrepõe a isso, algo há de equivocado. Um medo, uma dor, uma angústia, um conceito ou preconceito, mas é um sentimento inato. Então, quando eu vejo a pessoa bate o pé dizendo Deus não existe, eu vejo que não está amadurecido o suficiente. Porque existe aqueles que, mesmo achando dúvidas na existência de Deus, estão buscando compreender e entender. A esses, sim, eu me dedico na orientação, indicando obras, passando na medida do possível o conteúdo que adquiri com os estudos para que ele também seja portador desse. Então eu me dedico mais aos que querem entender a Deus, muitas vezes nem conseguem, do que aqueles que batem o pé e dizem que não creem. Porque eu entendo que ainda não estão amadurecidos o suficiente. Porque é natural. Quando a criatura humana, muitas vezes não por falta de fé, mas por bom senso, olha a vida organizada da forma que é, progressista do jeito que é, dinâmica e que está cada vez melhor, diga-se de passagem, porque ainda algumas pessoas dizem, e já é um impulso de não compreender,